Você já parou para pensar como é estar perto de uma criança por um bom período? Se você parar para pensar, você vai observar que uma criança ela é autêntica, amorosa e tem a necessidade de dividir tudo aquilo que está na cabecinha dela com a gente. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo de hoje, a importância de nós sermos como crianças. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Aqui nesse canal eu falo de algumas coisas, de vivências do dia a dia, divido as minhas ideias e será um grande prazer ter você aqui comigo. Então, bora lá pro vídeo. Ser como criança. É isso que Deus espera de mim e de você. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre dependermos de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Você sabe disso? Eu acho que às vezes no decorrer da nossa caminhada a gente se esquece um pouquinho disso. Mas isso não é somente uma ideia que veio na minha cabeça. É algo que está na palavra de Deus. É algo que Deus exige de nós, que sejamos como uma criança. E aí, esses dias eu parei meditando sobre isso. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, um de 9 anos e um de 4 anos. E aí, outro dia eu estava meditando na palavra do Senhor, né? Por que será que Deus ele pede para que nós sejamos como uma criança? E aí eu comecei a fazer um paralelo às atitudes do meu filho de 9 anos. E aí isso mexeu muito comigo, que o que Deus espera de nós é que nós sejamos tão dependentes dele, assim como os nossos filhos são dependentes de nós, né, que somos adultos. Por quê? Porque as crianças, elas se sentem seguras perto dos seus pais. E elas não têm vergonha nenhuma de falar isso. Elas não têm vergonha nenhuma de externar isso. E nós, na nossa caminhada, infelizmente, muitas das vezes nós nos esquecemos de nos comportar dessa maneira com Deus, que é o nosso Pai. Por que será que a gente faz isso, né? Mas é uma triste realidade. Nós deixamos de ser como criança no decorrer da nossa caminhada. E Deus ele não espera isso de nós. E só para não ficar apenas nas minhas palavras, eu vou ler com você um versículo que fala sobre isso. E com a minha Bíblia aqui em mãos, eu vou ler com vocês este versículo, que fica no livro de Mateus, no capítulo 18, os versos 3 e 4, que vai dizer assim para a gente. E disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Que palavra incrível, né? Como eu disse para vocês, eu refletindo aqui no meu dia a dia, né? Sobre essa palavra, o Espírito Santo de Deus trouxe isso ao meu coração, né? Eu comecei a observar o meu filho de 9 anos. E aí eu percebi que ele tem toda a alegria de tudo que ele vai fazer, ele vem e divide comigo. Olha, mãe, eu tô fazendo isso. Olha, mãe, o que eu fiz. Se ele vê alguma coisa na televisão que interessou ele, olha, mãe, aconteceu isso no desenho. Quando ele aprende alguma coisa, ele tem aquele interesse de vir e falar comigo, né? Quando ele sente medo, ele fala comigo, eu quero ficar perto de você porque eu me sinto seguro. E isso me fez pensar muito que nós nos afastamos de ser como uma criança perante Deus. E nós devemos reverter este quadro, que nós venhamos colocar isso na nossa vida, colocar essa prática. É uma prática que ela é tão simples, mas ao mesmo tempo ela parece tão difícil, né?
Por que será que nós temos essa dificuldade de levar as nossas questões para Deus, né? Deus, ele deseja isso, que nós sejamos como uma criança. E também, né, tem esse primeiro tópico, né, de a gente dividir tudo com Deus, as nossas necessidades, as nossas alegrias, os nossos medos. E também tem um outro lado de uma criança, que eu acredito que Deus, ele deseja que nós tenhamos isso, porque a própria Bíblia diz que se nós não formos como uma criança, nós não poderemos ter o reino do céu. Porque uma criança, ela é humilde. Você já experimentou você brigar com uma criança? Eu sou mãe e às vezes é necessário a gente chamar a atenção do nosso filho, né? Brigar, porque às vezes está fazendo alguma coisa errada e a gente chega lá, chama atenção e às vezes eles ficam ali, né, um pouquinho chateado, mas passou um pouquinho, eles vêm com todo carinho, com todo amor, se aproximando da gente. Porque a criança, ela é humilde. A criança, ela não fica guardando as coisas dentro do seu coração. E nós precisamos ser assim. Infelizmente, quantas das vezes, né, acontece alguma coisa no nosso dia a dia que nos desagrada, alguém fala alguma palavra que nos entristece e nós deixamos aquele sentimento ficar remoendo dentro de nós. E infelizmente isso vai crescendo, a gente vai pensando outras coisas. Isso é algo muito negativo, é algo que traz amargura para o nosso coração. E com o nosso coração amargurado, automaticamente nós nos afastamos mais de Deus. Então esse segundo tópico eu deixo para você. Seja como uma criança simples, humilde, né? Que mesmo alguém falando alguma coisa às vezes negativa, áspera para ela, passou um minutinho ali, aquela criança se esqueceu daquilo. Que nós venhamos ter o nosso coração puro, livre desses sentimentos que só fazem mal para nós. E eu deixo essa reflexão para você hoje. Você tem sido como uma criança? Eu preciso melhorar muito nesse aspecto. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela nos ensina em tudo, né? Nas nossas atitudes do dia a dia. Que nós possamos ser como crianças, simples, humildes, né? Que nós não tenhamos medo de demonstrar amor, de demonstrar carinho, né? Para as pessoas que estão à nossa volta. Que acima de tudo nós não tenhamos restrições para nos aproximar de Deus, né, que nós nos acheguemos a Deus como criança, com o coração aberto, que nós queremos dividir tudo com o nosso Deus, que é o nosso Pai, né, e que automaticamente isso venha transbordar na nossa vida com as pessoas que estão à nossa volta, que nós possamos amar as pessoas verdadeiramente, aquelas pessoas que estão ali no nosso dia a dia, que muitas das vezes, né, nós até amamos, mas às vezes nós não fazemos o nosso melhor. Você já ouviu alguém falar assim? Eu gosto da pessoa, mas eu até tenho uma vergonha de me aproximar, de abraçar. Não seja assim, não perca tempo. Ame as pessoas que estão próximas de você, seja como uma criança. A criança, às vezes a gente está num lugar e a criança vem e nos surpreende, nos dá um abraço. Ela demonstra amor, ela não tem medo de demonstrar os seus sentimentos. Então, seja como uma criança, que nós possamos nos inspirar nessas palavras de Jesus e que nós venhamos buscar a cada dia melhorar, né, a nossa natureza, que nós possamos buscar em Deus sermos como crianças. E esse foi o vídeo de hoje. Eu dividi um pouquinho dos meus pensamentos, né, das minhas leituras bíblicas diárias com você. E eu gostaria que você deixasse aí nos comentários, você é assim como seu Pai Celestial? Você é como criança? Ou você precisa melhorar? Eu confesso, eu preciso melhorar e muito ainda. Mas nós seguimos tentando, né? E nos aperfeiçoando a cada dia, tá bom? E antes de você sair aqui desse vídeo, eu peço para você se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações. Para mim será um grande prazer ter você comigo aqui sempre, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu deixo para vocês aquele beijo no coração. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.